Me diz uma coisa, Raul. Como é que está a participação da população na Câmara, com os vereadores, na aprovação de projetos, nas opiniões, na pressão até política na Câmara, principalmente, e até para a Prefeitura também ver a necessidade de projetos que têm sido feitos lá pela Câmara? Bom, eu vejo já no terceiro mandato dentro do Legislativo de que a busca das pessoas por acompanhar o processo legislativo está muito ligada ao interesse das pessoas. Quando há interesse, quando mexe com grupos, quando ocorrem alterações a uma categoria ou algum determinado segmento da comunidade, aumenta o interesse, a participação passa a ser efetiva. Quando se tratam de assuntos de menor interesse, ou tipo assim, não me diz respeito, diminui bastante a participação. Mas tem um número de pessoas regulares, que eu não vou dizer que é muito grande, que acompanha, que visita os gabinetes, que manda sugestões por e-mail, que utiliza, no meu caso, o site que nós temos ou para criticar alguma coisa, ou para sugerir, ou para elogiar alguma situação. Hoje o Facebook, as ferramentas da mídia, né, da internet, também estão sendo bem usadas como uma maneira de sugerir situações para a cidade. Tenho estranhado que o Executivo tem mandado muito pouco projeto, né? Não tem sido muito frequente, né? A maior parte, acredito que estão partindo lá de dentro da própria Câmara de Vereadores, e há alguns projetos de maior relevância, né? Há aquela situação de muitos vereadores novos de querer mostrar um trabalho e tal, de apresentar alguns projetos que podem talvez ser inócuos com o passar do tempo, né? Acabam não tendo, né, uma aplicabilidade maior, mas em linhas gerais a situação é essa, né? Fico chateado, por exemplo, com a situação agora. Nós tínhamos a revisão do plano plurianual, plano que determina, né, as possibilidades das obras e de tudo que pode ser feito durante os próximos 4 anos. Ora, foram apresentadas por todos os vereadores juntos, acredito que umas 80 emendas, algo em torno disso, um pouco menos, não sei assim precisar exatamente, mas em torno disso. Nós apresentamos aí 18, 19 emendas e tal, sem a obrigação de que o prefeito execute todas elas, mas contribuições para que possam ser executadas à medida da viabilidade. Então, assim, chega lá na Câmara, o prefeito vetou todas as emendas. Quer dizer, no entanto, tão feliz da vida quando vem uma emenda de Brasília, de um deputado, que determina lá uns 100 mil, 200 mil do orçamento da União para alguma obra, alguma situação municipal. Agora, a possibilidade de nós, vereadores, legisladores municipais, de apresentar qualquer que seja projetos, mais emendas realizáveis, outras não realizáveis, mas, passar régua e vetar de cima a baixo, né? Aí eu acredito que é um pouco de má vontade, né? Com os próprios vereadores. Porque eu costumo dizer, e alguns dizem lá também, que quando tu faz essas emendas ou solicitações, não é para ti nem para tua família, é para a comunidade de Novo Hamburgo, né? São pessoas que te procuram, são pessoas que te pedem, porque elas veem em ti uma condição de hoje representante delas, né? Então, nesse sentido, ainda nós temos que evoluir, nós temos que prosperar. Ainda existe um ranço em relação a isso. E nisso, assim, gostaríamos de convidar, eu acho, a população para participar mais junto aos vereadores nesses interesses de projetos que vão fazer com que a população seja beneficiada. Que participem, não só reclamem, né? Vão lá, participem, cobrem do seu vereador, cobrem do prefeito. Isto é democracia, isto é que precisa ser feito, né? Não ficar só criticando lá com vizinhos. Vão lá e manifeste a sua opinião. A Câmara está aberta para a população, não está? Exato. Não, nós temos hoje uma ouvidoria, existem as comissões internas, né? Existem os gabinetes, se tu não está lá todo momento, tem os assessores,
Enfim, tem várias maneiras, até um telefonema, de se comunicar, né? E essa participação efetiva da comunidade, no sentido de acompanhar, de criticar ou de sugerir, muitas das ações que a gente toma vêm de iniciativas, né, de sugestão, elas, eu acho que fazem parte, né, da contribuição. Porque bem como tu disse, né, tem muita gente que se reúne num bar aí, resolve os problemas do mundo, mas não passa de conversas de uma mesa, muitas vezes, né? Então, achei bonito, né? Eu tive uma imensa vontade de participar daquele momento do manifesto, porque acredito que muitas coisas deveriam estar acontecendo. Foi nos pedido que políticos não participassem e tal, colaborei nesse sentido, mas fiquei chateado, eu queria estar junto lá, mas assim, dentro daqueles que tinham boas intenções, dentro daqueles que saíram para manifestar os seus anseios, não daqueles que foram quebrar lá a mando de outros, aqueles grupos políticos e até grupo de marginais que estavam lá se aproveitando para saquear e deturpar o processo. Mas daquela população que vive a cidade, que cumpre com os seus deveres, que paga os seus impostos, que foi dar o seu recado lá. Eu acho que esse recado que foi para os juízes, que foi para os promotores, que foi para cada um de nós que exerce uma função pública, que foi para a mídia também, eu acho que foi um recado para todo mundo, né? Eu acho que o Papa veio e ainda coroou isso aí tudo, quer dizer, todo mundo pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais simples, que nós podemos, né, chegar a um lugar melhor e com mais eficiência. Foi dado um grande recado a nível de Congresso Nacional, por onde tramitam as grandes decisões desse país, que de certa maneira se agilizaram no primeiro momento, mas que eu acho que já se acomodaram de novo, né? Então essa continuidade, que eu acho que não aconteceu por falta de uma organização e de uma liderança dos manifestos que pudesse ter um direcionamento final e de cobranças, né? Meio que perdeu um pouco o foco no momento em que não está tendo a continuidade que devia. Eu acho que a população é sábia e daqui a pouco vão surgir novas ideias e novas propostas para os governos, políticos e demais pessoas. Mas, doutor Raul, eu queria lhe fazer uma última pergunta. E a candidatura para deputado estadual ou federal? Como é que está essa ideia? Quais são os planos que vêm por aí? Bom, os telespectadores querem saber. Eu acho que tudo acontece no seu tempo, né? E chegar uma candidatura passa por uma situação interna, né, do partido, passa por uma situação financeira, que eu acho que é muito importante. Não gostaria que fosse assim, mas hoje está movendo muito dinheiro tu fazer uma campanha para deputação, para prefeitura e coisa assim. Uma coisa que sempre me cria uma grande contrariedade, quer dizer, no momento que eu tenho uma ajuda desse porte das campanhas de hoje, que tipo de favor eu vou ficar devendo, que tipo de situação? Eu nunca tive essa situação até hoje, porque os investimentos foram pequenos, de ordem menor aqui, a nível de vereador, cobertos normalmente com os meus recursos. Então, esse momento não sei se está por chegar ou vai chegar um momento desses. Essa discussão existe e eu acho que, claro, que tu tem que ter a vontade de que isso aconteça, tu tem que brigar por isso, né? Eu acho que o país como um todo pede por renovação, né? Nosso partido já discutiu pré-candidaturas, de certa maneira, da qual eu não estaria incluído nesse momento, né? Mas as coisas também são dinâmicas e vamos acompanhar os desdobramentos, né? Eu sei que é difícil de responder mais objetivamente, mas assim, para a população saber, existe um interesse em ser candidato, eu acho que a deputado estadual, né? Realmente existe o interesse, né, de participar, porque chega um momento que tu tem que ir adiante ou tu tem que retornar e sair, né?
neste momento, nós estamos articulando, tá, a direção do partido aqui em Novo Hamburgo, né? Que é a eleição que deve acontecer agora no mês de outubro, né? E estamos articulando essa liderança no sentido de renovar as práticas políticas. Algumas coisas envelheceram e esse é o foco deste momento, né? Também existe o interesse à presidência do partido? Sim, estamos... Estás candidato? Estamos debatendo com um grupo isso e, a princípio, estamos rumando para uma candidatura, né? Visando, sem desfazer o que os outros fizeram até hoje, mas visando uma renovação de ideias, uma renovação de posturas, de nomes, enfim, mudando, né, algumas coisas estruturais do partido que já foram eficientes em alguns momentos e que hoje exigem uma mudança e uma renovação. Muito bem. Pessoal, pela tangente. Obrigado pela participação no programa, Dr. Raul. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Gelson, essa oportunidade. E olha, me disseram que foi meia hora, eu não vi o tempo passar, de tão agradável que foi. Talvez nós nunca tínhamos tido na vida uma oportunidade de ficar semana passada 1 hora e essa vez 1 hora conversando sobre as coisas da nossa cidade. É isso, vamos lá. Até a próxima.